No mês de outubro é comemorado o Dia Nacional da Saúde Bucal, data importante para conscientizar as pessoas sobre os cuidados básicos com o sorriso e a boca. Você sabia que uma boca saudável reflete na saúde de todo o nosso organismo? Por isso é necessário ter disciplina com a escovação e fazer as consultas de rotina no dentista. Uma saúde bucal desequilibrada pode aumentar a quantidade de bactérias e ser danoso para o nosso organismo. Porém, para falar mais sobre esse assunto, eu e você vamos convidar ele que é dentista, minha gente, dentista, e tem uma galerinha esperando. Vamos chamar aqui na salinha da saúde o doutor Bruno Subitore. Doutor Bruno, entra aqui, doutor. Boa noite, bem-vindo. Né? Que Deus abençoe, bem-vindo, doutor. Amém, muito obrigado pelo convite. Doutor, tem uma galerinha em casa acompanhando, parece assim, é um time de 3 pessoas, é isso? Isso. 3 pessoinhas acompanhando, quem são, doutor? Isso, é a Maísa, a Bárbara e o João, meus filhos. Papai e mamãe ama vocês, viu? Estão lá assistindo, Que acordados. maravilha. Como é que é o nome dos 3? Maísa, Bárbara e João. Um beijo para vocês, que Deus abençoe. O papai está aqui, a mamãe, a... Melina, a dona Melina também está aqui conosco também com muito carinho. Doutor, sente-se, doutor, por favor. Gente, o doutor Bruno já está aqui, Subitone, italiano. Isso. Italiano, tutti buona gente. O doutor Bruno já está aqui, gente, e o assunto de hoje, você viu aqui o cenário, tem uma big mandíbula, né, aqui, tem um big dente, uma big escova. Hoje nós queremos cuidar aí do seu sorriso, da sua saúde bucal, viu? Ô, doutor, então, assim, o brasileiro, como um geral, ele cuida bem do seu sorriso e dos seus dentes, doutor? Olha, cuida. Inclusive, a odontologia brasileira, ela é muito reconhecida em outros países. Uau. É uma odontologia... nós até exportamos profissionais, né? Alguns profissionais vão para outros países para exercer odontologia, porque é uma odontologia de ponta a nossa. É muito bem reconhecida. Bem conceituada. Bem conceituada, é. Ô, doutor Bruno, o senhor falou da tecnologia, enfim. A tecnologia, ela está avançando cada vez mais, ajudando os dentistas? Com certeza. Hoje, cada vez mais exames de imagem, os scanners, né? Então, a tecnologia vem ajudando os dentistas na rapidez no diagnóstico e na rapidez dos tratamentos também, né? Então, hoje a gente consegue reabilitar as pessoas, né? Hoje nós temos os implantes dentários, né? Que ajudam aquelas pessoas que perderam seus dentes. Okay. Né? Então... Eu tenho um amigo lá em São José dos Campos, o doutor Nicodemos, também dentista, assim, ele está assim todo feliz da vida, que agora ele tem uma impressora 3D, né, que ele faz todo um desenho. Interessante, ou seja, é a tecnologia ajudando vocês aí, né, para harmonizar o sorriso. Antes de você ir no consultório do dentista, era ali, o tratamento era feito ali, mas agora não, há um planejamento, né? Exatamente. Ou seja, primeiro tudo, assim, tudo algo gráfico, computadorizado. Interessante isso, viu? Isso tem nos ajudado bastante, né? Com os diagnósticos, principalmente, né? E trazer um tratamento melhor para os pacientes. A pessoa, então, já sai dali já com uma ideia de como vai ficar. Isso é maravilhoso, né? Agora, doutor, quando a gente fala de saúde bucal, o que é uma saúde bucal? Certo. O principal é o dia a dia. Como você falou no começo, a disciplina, né? É o hábito, né? De escovar os dentes, né? Pelo menos 3 vezes ao dia ou após as principais refeições. O uso do fio dental, que algumas vezes ele é negligenciado, né? E então o uso do fio dental e uma escovação correta, né? Com uma escova macia, né? Os movimentos corretos, isso diariamente vai trazer uma saúde bucal e fazer com que a pessoa chegue ao fim da vida com todos os dentes na boca, né? Interessante. Agora, o senhor falou algo interessante, porque os dentes a gente consegue esconder com a boca fechada, né? Ou seja, a gente consegue esconder, ou seja, até mesmo disfarçar se não faz ou não a boa higienização. Mas quando o danadinho começa a doer, doutor, assim, é o corpo inteiro que dói, né? É verdade. A dor de dente é uma das piores dores, né, do ser humano. Então, realmente, a dor de dente, ela o ideal é sempre a prevenção, né? Não deixar a dor de dente ou o problema
problema, uma cárie, um problema de saúde bucal evoluir a ponto de sentir dor, né? Por isso nós recomendamos que os pacientes sempre vão ao dentista, né? Pelo menos a cada 6 meses, fazer um check-up, fazer uma avaliação, ver se está tudo bem, porque pode ser uma doença silenciosa e quando começa a doer, já está mais profundo, uma cárie mais profunda, já perto do canal, né? Então, o ideal é a prevenção. Ok. Ô, doutor Bruno, o senhor falou assim que de preferência umas 3 escovações por dia, enfim, logo depois da refeição, de cada refeição, e qual é das 3, se é que a gente pode colocar num grau de prioridade, qual é a mais importante? Tudo, o senhor vai dizer que todas são importantes, mas existe uma mais importante, aquela que não pode deixar de ser feita, doutor? Muito legal essa pergunta e existe. A escovação mais importante é a escovação da noite. Da noite? Isso, porque quando a gente dorme, a quantidade de saliva ela diminui. E tem bactéria na saliva? Isso. Pelo contrário, a saliva ela tem um efeito protetor dos dentes. E com a diminuição da saliva, aí as bactérias fazem a festa. Isso quer dizer, a bactéria faz festa porque não tem ninguém controlando. Isso. Então, com a diminuição da saliva, as bactérias aumentam. Então, a principal escovação, aquela que não pode ser negligenciada, não pode ser esquecida e tem que ser a mais completa, é aquela antes de dormir. Então, usar o fio dental, fazer uma escovação bem completa, né, aquela da noite. Mas, como o senhor falou, todas são importantes, né, principalmente após as refeições, mas a da noite é a principal. O doutor Bruno, assim, a gente se alimenta e logo em seguida vem a escovação ou tem que esperar um tempo, enfim, por a questão do... Uma vez eu estava lendo uma matéria, espere um pouquinho por questão do pH. É mito, é verdade? Até que ponto a gente... Isso é uma verdade. O pH tem a ver com alimentação mais ácida. Então, se você consumiu, por exemplo, uma fruta muito cítrica, é bom aguardar uma meia hora para essa, diluir, né, para voltar um pH mais normal na boca. Por quê? Se você logo depois de consumir uma fruta muito ácida, vai lá e escova os seus dentes, você pode ter um desgaste maior do seu dente. Isso, logicamente, não é uma vez que vai acontecer isso, mas se tiver um hábito de repetidas vezes... Desgasta o quê? Uma proteção que a gente tem? Isso, desgasta o esmalte. Eu vou até aproveitar por favor, aqui doutor, esse do pequeno Rex. dente do dinossauro aqui, né? Então, mas para as pessoas... dente humano gigante, né? Isso. Aqui, ó. Então, só para mostrar para o pessoal lá de casa, o dente ele tem 3 camadas. Ele tem uma camada mais externa que nós chamamos de esmalte. Tá? Uma camada intermediária que é a dentina. E aqui na dentina nós já temos sensibilidade. E a camada mais interna que é a polpa. Na polpa é onde tem os nervinhos, tá? A parte, algumas pequenas veias. Então dentro... Lá no é a parte viva do dente? Parte viva do dente, exatamente. Tá? Está ligado com o corpo inteiro, doutor, que tem irrigação aí. Exatamente, aqui tem circulação sanguínea. Tá? Por isso que pode acontecer de bactérias do dente chegar na corrente sanguínea. Né? Então, realmente aquela frase... Que é muito perigoso, doutor. Exatamente. Tem uma condição já... perigosa, que é uma doença chamada endocardite bacteriana, que são bactérias da boca que param no coração, né? Que pode levar a consequências gravíssimas. Exatamente, né? Então, e é por aqui, pela polpa, né? Por essas pequenas veias aqui, pela corrente sanguínea, né? E quando a gente fala de desgaste, é dessa parte mais externa do dente. O esmalte é o tecido mais duro do nosso corpo, tá? É um tecido mineralizado, tá? Dente não é osso, tá? Às vezes algumas pessoas se confundem. Dente não é osso. Dente não é osso. Dente é um órgão. Ele está no osso, mas não é osso. Isso, ele está inserido no osso, por um ligamento, mas ele não é osso. Ele é considerado... Que a gente chama de raiz, né? Isso. E ele é um órgão. O dente é considerado um órgão, tá? Então e o esmalte, que é a região mais externa do dente, é o tecido mais duro do nosso corpo. Mas água mole em pedra dura, né? Então tu bate até que fura. Então
Se a pessoa consome alimentos ácidos e faz uma escovação, muitas vezes com força, esse esmalte ele vai se desgastando com o tempo. Entendi. E o que o senhor falou é bem verdade, assim, porque a gente já ouve documentários, enfim, por exemplo, uma situação trágica de um incêndio, enfim, a pessoa... há uma procura pela pela arcada dentária, Isso. justamente porque é mais resistente. Pela resistência, exatamente. Uau, é a caixa preta que a gente tem, doutor? Exatamente, no corpo humano. Nesses acidentes, o tem a caixa reconhecimento... preta do avião, a gente tem a caixa preta do dente. O dente, né? Que o dente ele é um tecido mineral muito resistente. Mas assim, como o senhor disse, assim, por mais resistente, mas se a gente não cuida, não dá o tratamento correto, a bactéria vai tentar entrar lá na parte vermelhinha aí, doutor, na parte viva. E o alimento principal ali que favorece essa proliferação bacteriana e a produção dos ácidos, né, que vão atacar o esmalte, é o açúcar. Uau. O que é o tártaro, doutor? Certo. O tártaro é quando, na região aqui próxima da raiz e na coroa também, fica um resto de alimento. Que não foi bem higienizado. Isso. A pessoa não escovou o dente de maneira correta, então ficou aquele resto de alimento. Enquanto ele está amolecido, nós chamamos de placa bacteriana. Na saliva, nós temos cálcio. E esse cálcio vai se depositando nesse resto de alimento. E vai grudando. Isso, e vai juntando bactéria, resto de alimento calcificado. Isso gruda de maneira bem firme no dente e na raiz. Esse é o tártaro. Por isso que ele exige uma limpeza profissional, exato, uma raspagem, né, um ultrassom, passar os instrumentos, né, que o dentista vai utilizar para poder raspar esse tártaro. Quando ele forma o tártaro e gruda na raiz do dente, a gente não consegue mais tirar somente com a escova. Entendi. Aí é um profissional que deve... Exatamente. Eu já vou perguntar de quanto tempo a gente tem que passar num profissional, gente. Ô, doutor, a gente estava falando sobre essa questão dos perigos, assim, de romper as barreiras, né, dessa parte mais cristalizada que é o esmalte, enfim. Por que existe a sensibilidade? Por que muita gente nossa, meu Deus, vai tomar uma água mais gelada, ou até mesmo um chá, já reclama que está hipersensível o dente? O que aconteceu ali, doutor? Essa hipersensibilidade, na maioria das vezes, está associada a uma escovação com muita força. Força? Isso. A escovação, ela mais forte, entendi, ela agride a gengiva. E aí, na parte de cima, a gengiva começa a subir, né? Eu vou pegar mais uma vez o nosso dente aqui. E quando a gengiva, né, ela tampa a raiz e ela começa a subir pela agressão da escova, ela começa a expor o quê? A raiz, onde dá sensibilidade. Entendi. E aí, quando vem uma água gelada ou alguma variação de temperatura aqui, né, que essa raiz vai estar exposta. Tem como corrigir? Tem sim, existem alguns procedimentos de dessensibilização, alguns vernizes que a gente aplica nessa raiz para poder aliviar e minimizar essa sensibilidade. Porém, se o paciente continua com a escovação muito forte, acaba removendo esse verniz e volta a sensibilidade. Entendi. Eu tenho uma dica muito legal para o pessoal de casa, que é a seguinte, quem tem o hábito de escovar com muita pressa e coloca muita força, troca a pegada da escova pela ponta dos dedos. Só de fazer isso aqui. Então vai fazer movimentos circulares e só de segurar com a ponta dos dedos já não vai fazer tanta força. Transmitir a força do braço para a gengiva. Então a dica de quem tem sensibilidade é essa. É como os otorrinos dizem assim, caso você vai usar aquela haste flexível, você coloca o teu cotovelo. Se entrar, usa ele, né? Doutor, nós estamos ao vivo aqui e parece que o telefone mais amado do planeta está ativo, né? Está vivo, 0300 210 1210. E vamos atender nossa primeira ligação. Alô, boa noite, seu Lucas. Boa noite. Boa noite, bem-vindo, Deus abençoe você. Fala da onde, Lucas? Estou falando aqui de Alcântara, Ceará. Do Ceará, é isso? Isso. Olha que maravilha, bem-vindo. É um prazer muito grande, estar falando com você, é um sonho realizado, né? Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo, né? A Casa da Mãe acolhe os seus filhos com muito carinho, viu? Ô, seu Lucas, está acompanhando o programa Saúde e Fé de hoje, Saúde Bucal, está aqui o doutor Bruno. Tem alguma pergunta para o doutor, Lucas?
sim, com certeza. Assim, qual é o cuidado que a gente tem que ter com a boca, né? A questão dos dentes, e para evitar aquele câncer de boca, certo? E as diversas doenças que tem no dia a dia hoje, certo? Muito bem. Ô, Lucas, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe. Boa festa da padroeira para você também, que Deus abençoe, viu? E fez a pergunta, vai ouvir aí no conforto da sua casa a resposta, doutor Bruno. Doutor Lucas. Lucas, tudo bem? É um grande prazer. Bom, sobre cuidado com a saúde bucal, né? Como a gente estava conversando aqui, a escovação e o uso do fio dental diariamente, isso precisa ser um hábito, né? Então, escovar os dentes após as principais refeições, né? Então, pelo menos aí de 3 a 4 vezes por dia, né? Após comer doces, por exemplo, né? E evitar aquela ficar beliscando, ficar comendo durante a tarde, comendo um doce. Então, pode comer doce? Pode comer doce. Depois você vai lá, vai fazer a sua higienização, a sua escovação, usar o fio dental. Se passado pouco tempo você vai lá e come um outro doce e não escova, volta a quantidade, a concentração de açúcar dentro da sua boca. Entendi. E isso vai favorecer a formação de cárie. Mas eu não fico preocupado com isso, sabe o quê, doutor? Assim, eu posso beliscar a hora que eu quiser, o tempo todo, porque afinal de contas eu tenho gomas de mascar comigo, então eu vou limpar o meu dente com goma de mascar. Posso pensar assim? Olha, a goma de mascar ajuda, mas não é o ideal. Né? É açúcar combatendo açúcar. A goma, hoje existem no mercado algumas gomas de mascar sem açúcar. Ok. E aí o aspecto borrachoide, né, parece, da goma de mascar, ela tem um efeito de limpeza nos dentes. Mas lógico, não substitui, né? Não substitui a escovação, né? Algumas pessoas até perguntam se o enxaguante bucal, Isso, os bochechos, né, se eles substituem a escovação. Eu tenho um exemplo, né, para o pessoal de casa que serve para uma analogia, né? Se você pegar aquela panela que você acabou de cozinhar, né, tá com gordura na panela, colocar detergente e somente colocar debaixo d'água, vai limpar? Não. Não vai limpar. Então, para limpar a panela, o que a gente tem que fazer? Pegar a esponja e esfregar, limpar, né? Então, a ação mecânica da escova de dente, que é o mais importante, da escova de dente e do fio dental. O senhor pegou uma escova, assim, de quanto em quanto tempo seria o ideal de troca, doutor, assim, de troca? E que critério eu posso usar para comprar uma escova? Porque no mercado existem variedades, doutor. Qual é o melhor critério, assim, para... De quanto tempo e qual o critério para comprar a melhor escova? Muito legal essa pergunta. Quando trocar a escova? Sabe quando ela já está toda, vamos brincar aqui, descabelada? Né? A escova já está daquele jeito... Colocou um dedo na tomada, né? Isso, já ficou toda, né, danificada, toda descabeladinha. Então chegou a hora de substituir a escova. Não pode nem deixar chegar dessa maneira. Vai ser uma média ali de 2 meses, tá? E qual escova comprar? Qual tipo de escova comprar? Sempre macia ou extra macia. Cerdas bem macias. Bem macias. Não eu vou comprar aquela dura, porque aquela dura, assim, eu escovo menos, mas limpa mais. Não. Não, porque vai agredir a gengiva, aí vai dar sensibilidade. Ok. Então, não é indicado usar nem aquela escova média e muito menos a dura. Então, sempre olhar lá na embalagem, olhou lá, macia, extra macia, essa que aí, né? A indicada. A quantidade, doutor, tem que a gente coloca assim, a do creme dental. Se ela, de repente, eu tenho que preencher toda a extensão das cerdas com creme dental ou basta uma pontinha? Tamanho de uma ervilha. Certo. Né? Tamanho de uma ervilha. Às vezes, nas propagandas de creme dental, né? A gente olha o pessoal colocando e aquela até quantidade. Sobra, doutor, Isso, não é necessário, tá? Uma quantidade equivalente a uma ervilha é o suficiente para limpar, para na compra do creme dental, se eu falei agora da escova no creme dental, critérios assim, eu priorizo cremes dentais que tem flúor, alguma coisa assim, doutor? Exatamente, o principal é um creme dental com flúor. Com flúor. O flúor é uma substância que aumenta a resistência do esmalte dentário, aquela camada mais externa do dente, ele aumenta a resistência aos ácidos produzidos pelas bactérias.
Então, por isso que o flúor protege da cárie dentária. Então, creme dental com flúor. Aí nós temos os cremes dentais terapêuticos. Um creme para sensibilidade, um creme indicado para outras situações. Mas, no geral, um creme dental com flúor, tá? E uma escovação sem colocar muita força, fazendo movimentos circulares, é o ideal. E quando começam a surgir na escovação ou espontaneamente, começam a aparecer sangramentos, doutor? O que está acontecendo? Muito legal. Essa pergunta é muito bacana pelo seguinte: o sangramento é sinal que algo não está bem, tá? É sinal que o paciente está com gengivite, inflamação na gengiva. Tá? E o que é isso? É o alimento que está entrando, doutor? Isso, é o que aconteceu. Quando a escovação ela não é frequente ou ela não é correta, fica um resto de alimento. Resíduos. Resíduos. E favorece a proliferação bacteriana. E aí essa proliferação, esse aumento de bactérias na boca que faz a gengiva apresentar o sangramento. E é muito interessante que às vezes o paciente ele passa o fio dental e sai sangue, ele acha que o fio dental que está fazendo a gengiva sangrar. Pelo contrário, mas tá é o limpando. contrário, a falta de fio dental que deixa a gengiva sangrando. Porque o fio dental vai expor o problema que está acontecendo lá, ou seja, o acúmulo de bactérias. Se o paciente começar a usar o fio dental diariamente, em alguns dias esse sangramento ele vai diminuir. Tá? A gente tem falado do dente, doutor, do dente. Mas um outro órgão também que está ali junto com os dentes, brigando por espaço, enfim, ou conciliando espaço, que é a língua. Sim. Eu tenho que limpar também, doutor? Exatamente, tem. Muito importante. Um dos principais fatores envolvidos aí no mau hálito é a língua, porque as pessoas às vezes se esquecem de limpar a língua. E a língua, ela tem algumas papilas gustativas ali, né? E que favorece o acúmulo de alimento. Então é muito importante escovar a língua, né? Às vezes não é muito agradável. Limpar a língua faz bem, viu, gente? Faz bem, isso ajuda, né? Muito limpar a língua, controlar a língua, às vezes deixar a língua dentro da boca, isso aí é muito importante, viu? Exatamente. E, então, limpar a língua, até no mercado tem alguns limpadores de língua específicos, né? Então, as pessoas têm dúvidas muitas vezes sobre mau hálito, né? E um dos principais fatores é a falta de limpeza da língua que favorece o mau hálito. E quando as pessoas doutor, já perderam os dentes e têm que usar prótese, assim, qual é o procedimento também de limpeza? Porque a prótese é móvel, muitas vezes é móvel, a famosa assim, dentadura, ou a chapa, como popularmente se diz. Enfim, como é que é o processo também ali de cuidados, doutor? Isso. É importante que a pessoa tire a prótese para dormir, para a mucosa descansar. Né? Eu sei que muitas pessoas têm vergonha e não quer tirar a prótese, né? Então, mas o ideal, o mais recomendado é que a pessoa tire a prótese para a mucosa descansar, tá? E aí existem no mercado em farmácia, alguns produtos específicos que ele mergulha a prótese e ele vai fazer a higienização daquela dentadura, daquela prótese. É importante, assim. Tem perguntas pelo WhatsApp, diretora? Tem perguntas aí para a gente interagir um pouquinho, assim, para a gente colocar, porque nós estamos ao vivo e queremos, assim, ajudar você a cuidar com muito carinho. Doutor, a Alzair Teixeira de Salinas, Minas Gerais, está acompanhando, assim. Obrigado, Alzair, que Deus abençoe, viu? Por que a língua fica branca e amarga? Pergunta a nossa querida Alzair, doutor. Muito legal essa pergunta, o Alzair, né? Isso. E a língua, ela fica esbranquiçada por esse acúmulo de alimento. Então, se as pessoas fizerem uma escovação diária da língua, ela não forma essa camada branca, que tem um nome feio, se chama saburra, essa camada branca que fica por cima da língua. Então, a língua ela tem que ficar o quê? Rosinha, não pode ficar esbranquiçada. Tá? É sinal que ela não está sendo limpa corretamente. Saburra, viu? Saburra, né? É o nome. Um nome feio, né? Nome feio, viu? Mas assim, para tirar o nome feio tem que limpar. Então, se você limpa, fica bonito, assim, né? Que maravilha. Isso. Doutor, assim, é verdade assim que, por exemplo, a pessoa não deu tempo de escovar os dentes, enfim, mas tem uma maçãzinha. Eu vou comer uma maçã porque ela ajuda a limpar os dentes, porque ela é adstringente, etc. Ajuda, substitui ou não? Substituir não. Vamos falar que ajuda.
né? Mas substituir a escovação aí já não chega a ter esse efeito, né? A fruta, até porque ela tem açúcares próprios da fruta, né? A frutose, né? É, isso. Ô, doutor, e quando o dente começa, por exemplo, criança, toda criança nós já passamos pelo processo. É verdade, a gente perde todos os dentes e nascem novos dentes, assim, essa primeira e segunda dentição, doutor? Isso. A primeira dentição, os dentes de leite, e leva esse nome, dente de leite, pela coloração. São dentes mais clarinhos, mais branquinhos. Então, chamam dentes de leite e o termo técnico são os dentes descidos, né? Por volta de 6 anos de idade, a criança então começa a trocar os dentes, né? Todos? Isso. Começa então com 3 anos de idade, os dentes de leite eles irrompem, 2 anos e meio, 3 anos. Por volta de 6 anos começam a trocar, né? Aí todos os dentes de leite eles são substituídos por dentes permanentes. Mas todos os dentes são dentes de leite? Todos ou não? Não. Tem dentes que nascem... E a gente fica com ele? E fica com ele. Ah, entendi. Então, Eu pensei que trocava tudo. Não, por exemplo, o segundo molar. Molar é aquele grande que fica lá mais lá no fundo. O segundo molar, o dente do siso, ele não tem um dente... Substituto. Antes dele, que seja o dente de leite. Ele já irrompe na cavidade bucal, né? E já fica. E já fica. Olha que interessante, assim. E quando o dente começa a ficar molinho, doutor, assim, e daí, né? Então, molinho, o dente de leite. O dente de leite, Isso. Então, a criança, né, dos 6 aos 12 anos é quando vai ter essa substituição dos dentes. Entendi. Então, o que a gente observa como mais normal? Dos 6 aos 8, a criança troca os dentes da frente. Dos 8 aos 10, tem uma pausa. A criança não troca nenhum dente, né? Então, a mãe até às vezes fala, né? Nossa, faz tempo que não cai nenhum dente, né? E depois dos 10 aos 12, os dentes mais do fundo. Então, segue essa cronologia. Então, dos 6 aos 12, a criança está com a dentadura mista. Nós falamos que tem dentes de leite e dentes permanentes. Né? Doutor, existe alguma restrição de tipos de alimentos que prejudica a saúde bucal? Existe a restrição de algum tipo de bebida, por exemplo, café? Certo. Ele prejudica a dentição, prejudica a higiene como um todo, a saúde como um todo? O que prejudica? Álcool, por exemplo, doutor. Fale um pouco assim dos alimentos e alguns etílicos aí, doutor. Certo. Dentro dos alimentos, eu vou levantar a questão dos refrigerantes. Do refrigerante pela presença do açúcar, né? E o pH. Né? O pH muito baixo, ele é muito ácido, né? Os refrigerantes têm uma acidez maior, então realmente eles podem causar, dependendo do hábito do consumo, nós chamamos de erosão ácida, né? Que é o ataque dos ácidos ali do refrigerante na região do esmalte do dente, aquela região mais externa do dente. Então, o problema maior são bebidas doces com açúcar ou bebidas muito ácidas, tá? Doutor, a gente sabe que tem pessoas que de repente nascem a constituição arcada dentária, dentinho tortinho, uma para um lado, uma para o outro, enfim, tem gente que usa aqueles aparelhos. Tem período para usar? Tem prazo de validade? Enfim, como é que é o uso, a saúde bucal com os aparelhos? Até mesmo para facilitar a limpeza, a higienização, doutor. Isso é muito interessante até no nosso povo, o povo brasileiro, que é um povo miscigenado, né? Com muitas raças, então às vezes herda, né, o tamanho do dente do pai com o tamanho da boca da mãe, e às vezes o dente não cabe dentro da boca, né? Então a gente precisa intervir ali com a ortodontia, com os aparelhos para poder alinhar os dentes, dar uma função melhor, uma estética melhor. Por volta de 6 anos de idade, uma primeira avaliação ortodôntica, né? Que nós vamos... Que seria a primeira visita? Primeira visita legal. Com o objetivo de saber se os dentes estão bem posicionados, se a arcada está tendo um crescimento correto. E nessa fase mais precoce, nós temos o crescimento da face do nosso lado. A gente pode aproveitar e estimular esse crescimento facial. Nós que trabalhamos com aparelho ortodôntico, tá? E depois, o aparelho fixo, ele já vai ser por volta ali de 12, 13 anos. Quando todos os dentes permanentes já estiverem... Antes disso, não. Antes disso, são porque aparelhos que nós chamamos de ortodontia interceptiva, que nós vamos trabalhar mais na parte do crescimento da face.
tá? Ok. Então ali, más oclusões que são causadas pelo crescimento que não está legal, crescimento da fase, nós vamos fazer uma intervenção nessa fase mais precoce. Agora, o aparelho fixo, ele já entra mais por volta tardio. de 13 anos, 12, 13 Doutora anos. Maria Zélia, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Boa noite, Maria Zélia. Deus abençoe a senhora. Uma criança que não faz uso de açúcar até 1 aninho e aos 2 anos desenvolve cárie, pode ser resultado de ainda estar amamentando no peito durante a noite, doutor? Ou seja, o leite materno provoca cárie, né? Maria Zélia. Maria Zélia, tudo bem? Olha só, uma dica importante para as mamães, né? Higienizar o dentinho do bebê com uma gaze. Tá. Uma gaze úmida, uma gaze com água, né? Então, depois de fazer, mesmo o leite materno, depois de amamentar, limpar o dentinho da criança, do bebê. Tem até umas escovinhas de dedo, né, doutor? Isso, mas pode ser uma gaze úmida, né? Uma fralda, uma fralda com um pouco de água, uma água filtrada, então vai lá e faz e limpa. Água morna, não? Não, pode ser água fria mesmo, uma aguinha fria, né? Uma água filtrada. Usar algum produto, não? Não, nada. Nessa fase nada. Então, com a própria uma gaze ou a própria fralda, água filtrada e limpar os dentes. Não deixar a criança dormir sem... porque fica aquele restinho de leite, né? Grudadinho no dente da criança. E isso pode favorecer o aparecimento da cárie. Entendi. Agora, doutor, quando começam a surgir os dentinhos, é um rompimento do dente com a gengiva. Isso dói, isso sangra, que cuidados que a mamãe tem que ter ali? Tá. A natureza, ela é muito sábia, né? E aquilo gera um incômodo, quase uma coceira na gengiva, tanto que a criança, o que é o ideal? Dá aqueles brinquedos próprios de borracha para a criança morder. É o ideal, porque ela vai morder e o próprio estímulo mecânico de morder favorece a irrupção do dente. Então agora o senhor vai comprar briga com um monte de dentista, assim, chupeta faz bem? Não faz. Ufa, ufa. Não faz. É a borrachinha ali para mas não nesse caso estraga até a própria, né? Sim. E hoje as pesquisas mostram até uma relação inversa com o aleitamento materno. Então a criança, quanto mais amamentar no peito, no seio da mãe, né, menos ela vai criar uma dependência de chupeta, né? Aquele hábito da chupeta. E até a constituição, né? Ou seja, exatamente, do rosto, o desenvolvimento da face é importante, da fala, da face. Né? Doutor, muitas hoje o mercado, né? O mercado esperto como né, doutor, faz assim creme dental para criança com sabores, né? Com sabores que dá vontade não de escovar, mas de comer, né? De sobremesa, enfim. Ou seja, e muitas crianças escovam e engolem. Já foi pensado nisso, doutor? Qual é o problema da criança engolir o flúor, principalmente engolir o creme dental? Que é docinho, que ele tem o flúor, tá? É uma situação chamada fluorose, que é o excesso de flúor que a criança engole na fase de formação do dente. Um adulto, se engolir a pasta, não vai mudar nada. Agora, a criança que os dentes ainda estão formando, se ela engole uma quantidade de pasta ali meio que diariamente, engole um pouquinho, aumenta essa quantidade de flúor, né, que na corrente sanguínea dela, e aí dá uma condição chamada fluorose. O que é a fluorose? É como se eu pegasse um giz e riscasse o dente da criança, fica cheio de marcas semelhantes a um giz no dente da criança. Isso é uma condição chamada fluorose. Então, qual que é a dica bem legal? Para a criança, enquanto no adulto é tamanho de uma ervilha, a quantidade de pasta, para a criança é um grãozinho de arroz. Menor ainda. Isso, então pode usar. Então é o pai e a mãe que tem que colocar na escova, não deixar a criança. Exatamente. E aí, com os meus filhos, desde pequenininho, eu já vou falando para eles, um grãozinho de arroz, isso é equivalente a um grãozinho de arroz. Então, eles já colocam uma quantidade pequena de pasta, né? Então, pode usar uma pasta com flúor para a criança? Pode, mas uma quantidade pequena. Entendi. Gente, que bate-papo legal, a gente trouxe esse programa hoje ao vivo
nessa semana das crianças, né? Semana da Festa Padroeira, Dia da Criança, saúde bucal, para cuidar um pouco aí do seu sorriso, da sua saúde, viu? Conversamos com o Dr. Bruno Subtoni, nosso dentista, especialista em ortodontia. Quem quiser entrar em contato, o Instagram é isso, né? O Instagram, não é. O Instagram é @Dr. Bruno _Subtoni. Né? É uma brincadeira do isso. Ele sabe. Tem um site, né? Nepoodonto.com.br. Isso é o site da minha clínica. Nepoodonto.com.br. Os telefones estão aparecendo aí na tela para você copiar, viu? Com muito carinho.